Neste episódio, não perguntarei se fantasmas existem. Perguntarei se nossa própria mente não seria o maior deles. Preparem-se, pois entraremos juntos no Hotel Overlook, um lugar que, como a própria razão, pode ser refúgio ou prisão. Se pensas, existes. Mas em que estado permanece tua existência? Quando pensas errado? Eu sou René Descartes, e estas são as Meditações do Abismo. Se a mente é a base da existência consciente, o que ocorre quando esta mente se desfaz? Em O Iluminado, não vemos apenas uma história de horror, mas o desmoronamento interno de um sujeito diante do vazio de sua própria razão. Jack Torrance não é simplesmente um personagem, ele é o campo de batalha entre a consciência racional e as forças desorganizadas do inconsciente. Para compreendê-lo, devemos, como propus em minhas percepções, duvidar de tudo que parece evidente, inclusive da noção de sanidade. Do ponto de vista psicológico e comportamental, Jack é um sujeito com 3 pilares fragilizados. 1. Histórico de trauma, alcoolismo, violência paterna e falência profissional. 2. Ego instável. Necessidade extrema de reconhecimento intelectual, o escritor frustrado. 3. Ambiente catalisador. Isolamento extremo e contato com o Hotel Overlook. Entidade que atua como um superego distorcido. À medida que Jack se distancia dos outros, ele perde os referenciais externos que regulam seu comportamento. Sua esposa e seu filho tornam-se obstáculos ao seu ego e não mais vínculos afetivos. Aqui, observamos a desintegração da empatia e o fortalecimento da impulsividade agressiva, marcas claras do colapso comportamental. Isso conclui um comporto em que o ambiente reforça a regressão. O isolamento, a inatividade e a pressão para ser alguém criam a tempestade perfeita. A lógica se curva ao delírio quando o ego se torna o único árbitro da realidade. Mas e se o pensar for ilusão? E se minha razão estiver corrompida desde sua base? Essa é a pergunta que o Iluminado nos força a enfrentar. Jack pensa, sim, mas seu pensamento não é confiável. Ele raciocina, mas parte de premissas falsas, que sua família o prende, que o hotel o compreende, que ele merece ser servido pela eternidade. O Hotel Overlook é o espelho metafísico da dúvida. Nele, não há verdade indubitável. Tudo é sombra, reflexo, eco. Um labirinto onde a mente perde o rumo e se confunde com o delírio. Na estrutura cartesiana, a razão é construída pela dúvida metódica. Já Jack, ao contrário, substitui a dúvida por crença cega nas imagens e vozes do hotel. Ele abandona a razão e se entrega ao demônio enganador, não metafísico, mas psicológico. Sua vaidade, seu ressentimento, sua ira não processada. Se Jack representa o colapso da razão consciente, Danny é seu oposto. O menino brilha porque acessa o real de forma direta, intuitiva, sem os filtros distorcidos do ego adulto. Ele percebe o que é, não o que deseja ver. Danny seria a alma em estado sensível e pré-verbal. Um espírito ainda próximo da origem, que não raciocina em termos cartesianos, mas percebe a verdade como uma impressão imediata, antes que o pensamento a corrompa. Uma forma de conhecer, sem precisar duvidar. O Iluminado é, em essência, um estudo sobre a falência da mente racional quando isolada de vínculos humanos, realidade compartilhada e autoconsciência crítica. Jack perde sua humanidade porque abandona o diálogo com o outro e torna-se prisioneiro de um monólogo interno contaminado. O hotel não é o vilão. Ele é o teatro da mente que já havia começado a ruir. Assim como um castelo construído sobre areia, a razão de Jack Torrance não sobreviveu à tempestade da solidão, da frustração e da memória não enfrentada. Síntese cartesiana da obra. A consciência requer ancoragem no real compartilhado. O ego inflado rompe com a lógica e constrói alucinação. A dúvida construtiva salva. A certeza do delírio mata.
A razão sem vigilância constante se autodestrói. Em Jack, vejo não um monstro, mas um homem que deixou de pensar como homem. Pois pensar, verdadeiramente, é desconfiar de si mesmo antes de atacar o outro. E quando a dúvida cessa, o horror começa. Duvidei do mundo, das sensações, da matéria e até de Deus, mas nunca havia duvidado da sanidade. Hoje volto meu pensamento a um estranho espelho da alma, uma obra onde a razão se esvai, onde o tempo repete a si mesmo e onde o silêncio dos corredores ecoa os gritos da mente em colapso. O iluminado, ou como preferireis chamá-lo, a geometria da loucura, é mais do que um filme de horror. É uma dissecção do pensamento, quando isolado, ferido e inflamado por desejos não examinados. Chegamos ao fim desta análise. Eu sou René Descartes, e este foi mais um episódio de Penso, Logo Desisto.